No Brasil, o mercado Estou aqui com o Francisco Milagres. Nós estamos em São Francisco, um dia depois do evento da Singularity e do Global Summit. Foi um evento espetacular. Eu conheci o Francisco exatamente por causa da Singularity, então fiquei impressionado com os materiais na internet, enfim, sobre disrupção, sobre tudo que está acontecendo de inovação, e comecei a procurar quem já tinha passado pela Singularity no Brasil, e acabei descobrindo que o Francisco é o ambassador deles no Brasil, o capítulo lá de Florianópolis. E nos encontramos e fiquei muito impressionado. Iniciativas parecidas aí de conexão com empresas, né, Francisco? E, bom, conta um pouco para o pessoal o que você faz, a tua área de atuação. Legal, obrigado pelo convite, Arthur. Logo que a gente se conheceu, deu uma conexão muito boa, porque a gente já tinha alguns amigos em comum, né? Exatamente. Alguns mercados, então acho que é legal. A gente faz muito bate-papo, troca ideias aí com bastante frequência, cada um às vezes em locais do mundo diferentes. E acho que isso é legal porque a gente tem conexões e negócios que podem convergir muito no futuro, que eu busco muito propósito de negócios alinhados, né? Bem, eu tenho uma formação técnica há quase 15 anos atrás. Fiz computação na USP, fiz mestrado na área de tecnologia e segurança, sempre olhando o negócio muito adiante do nosso tempo. Fiz mestrado nessa área de tecnologia, mais aprofundando esse conceito. Fiz MBA em finanças, uma extensão em finanças no exterior também. Porque me conectei muito com negócios de consultoria, venture capital e empresas que cresciam globalmente. Depois de participar por grandes consultorias, ajudando grandes empresas a se transformarem, fui para o segmento de startups há muitos anos, por isso não era muito assunto hype atualmente, e atuei com conexão de empresas com fundos e ajudando empresas a crescerem. Nesse meio tempo eu fundei a minha empresa, que eu já ajudei a fundar algumas empresas, tenho minha empresa de consultoria e de investimentos, que eu ajudo outros negócios a se transformarem em duas linhas, sejam startups que querem sair de uma fase de crescimento e crescerem globalmente, acessando rede de conhecimento, de contato, de capital e tecnologia, e essencialmente também o aspecto de grandes empresas que precisam inovar, mas às vezes são grandes elefantes no meio de uma sala e não sabem como se movimentar no segmento de inovação. É muito legal. Então o Francisco tem o site dele, que inclusive tem um diagnóstico para você entender o quão exponencial é a sua empresa. É bem bacana, acho que é o único no Brasil que tem isso, então chama bastante atenção, gostei muito quando eu acessei. Então eu recomendo para todo mundo fazer um diagnóstico. E puxando esse gancho, né, Francisco, você passou pela Singularity, que ano que foi isso? Eu passei em 2013, foi um ano de transição, né? Esse ano foi um ano que eu saí de uma empresa, uma startup que tinha crescido bastante, dos investidores, foi um ano bastante duro, assim, de negócio, de transição. Foi um ano que eu aproveitei para fazer algumas extensões, algumas atividades paralelas, no mesmo ano que eu trabalhei, não sabático, mas mais um ano mais leve, assim. E foi um período que eu encerrei nesse ano com uma participação na Singularity, que no voo de volta as ideias de mudar realmente uma forma de atuar são bem diferentes. Se vocês tiverem uma pílula, talvez, do que a gente tem aqui num trabalho que a gente fez, um programa executivo, que é um programa curto, mas muito comprimido de conhecimento, diferente do programa de verão, que é mais para empreendedores que vão começar um novo negócio, talvez mais jovens um pouco, e se associar com pessoas do mundo inteiro. Mas o que é mais importante disso é que é uma rede de alumni, de colegas que se aproximam globalmente muito forte. Eu tenho alguns colegas que estão aqui, que já fizeram, fazemos negócios juntos, tocamos iniciativas juntos, e uma forma de trazer isso globalmente, que não só é possível trazer todo mundo, do mundo inteiro, de quase 100 países, aqui para o Vale do Silício, a gente cria um processo de comunidade, que está sendo criado já há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e que cria presenças locais nos países com os chapters. Esse é um aspecto que eu sempre comento, que no Brasil é uma pena que isso ainda não é desenvolvido. Então tem algumas instituições que, se elas tivessem uma presença mais forte desse espírito do alumni, seriam plataformas incríveis de negócio, né? Então isso acaba acontecendo informalmente, mas aqui nos Estados Unidos eu fiz mestrado aqui, então ter acesso a essa rede de alumni dessas grandes instituições é uma coisa incrível. Então eu sempre cito isso. Pela Georgetown, já participei de eventos, por exemplo, na Índia. Você está viajando, você procura e tem um evento, você encontra empreendedores incríveis. Nós participamos de um evento na China também, enfim, tinha um pessoal desenvolvendo uma das maiores plataformas de ensino de inglês do mundo
lá na China e você conhece nesses eventos e se conecta muito. Então, isso é muito bacana. E uma das coisas que aconteceu contigo foi uma aproximação espetacular com o próprio Salim, né? Que é o autor da Organizações Exponenciais, que depois você acabou se integrando à plataforma dele também, né? Então, uma referência hoje no mundo de negócios. Conta um pouco como é que é isso. Esse aqui é uma grande vantagem, né? Como esse grupo de, geralmente, pessoas que fazem o Executive Program já tem negócio, já estão atuando no dia a dia no mercado, o que o Salim fez foi... Muita gente olhava assim, né? Depois que eu fiz o Executive Program, saí com uma grande inspiração e algumas ferramentas que não são muito tangíveis para os nossos mercados, talvez no Brasil. Então o que ele fez, ele conseguiu pegar um conceito, ele identificou o que existe em comum entre as empresas que mais cresceram no mundo nos últimos anos. Ele criou um framework, uma metodologia que permite avaliar o que essas empresas fizeram para atingir esses crescimentos tão exponenciais e colocou num livro que foi publicado há cerca de 2 anos atrás, o Exponential Organizations. Esse livro está traduzido em diversos idiomas, inclusive em português. Ele convidou cerca de 100 pessoas do mundo inteiro de 18 países, inicialmente, para poder participar com ele nessa comunidade de aplicar esse conceito na prática, criar um ranking que a gente pudesse comparar empresas de aspecto exponencial. E eu tenho no meu site, no site da Mirac, mirach.com, como o Arthur falou, uma forma de você comparar as empresas de vocês com uma forma mais exponencial para comparar com exponencial uma empresa. O que é muito legal disso é que a gente tem 2 aspectos que são muito importantes, ou seja, a gente conseguiu identificar uma relação matemática, uma relação direta entre performance financeira e quociente exponencial. O que isso quer dizer? A gente fez o estudo nas 100 maiores empresas do ranking da Fortune 100, e a gente identificou que existe uma correlação direta entre o quociente exponencial e a performance financeira dessas empresas ao longo dos anos e as projeções futuras. Então, isso traz uma visão de que realmente empresas com essas capacidades têm maior chance de performance financeira superior. Eu fiquei impressionado. O Salim fez uma das apresentações aqui no Summit e ele mostra esse gráfico. É incrível, a correlação dos 2 gráficos é uma coisa espetacular. E a minha próxima pergunta era exatamente nessa linha. Como é que você vê, o que eu quero perguntar é o seguinte, nós vimos muitos brasileiros nessa edição do evento, então eu fiquei impressionado. Eu encontrei com alguns brasileiros, mas muito poucos, no último Summit da Singularity, que foi lá no Chile, que eu participei, mas nesse evento aqui especificamente tinha muito brasileiro. Mas a minha pergunta é, como é que é a tua percepção do quanto que isso é aplicável no Brasil nesse momento? Como é que você vê culturalmente, porque o Salim sempre fala muito do sistema imunológico das empresas, né? As empresas têm um sistema imunológico que acaba bloqueando alguns progressos de inovação, de mente aberta, enfim. Por exemplo, quando a gente vê aqueles dados de quantos CEOs conhecem as 10 startups que estão mais atacando o setor dele, né? E em muitos setores você vê que esse índice é muito pequeno, ou seja, você pergunta para um banco, você conhece tal startup de fintech, e o maior índice nunca escutei que essa startup existe, né? Então, quer dizer, a ameaça desse próprio negócio está batendo a porta. Então, a minha pergunta é, como é que você vê em termos culturais e de abertura de mentalidade no Brasil para transportar esse framework e fazer isso acontecer? Essa é uma boa pergunta, porque assim, o que eu vejo muito hoje que tem mudado, tem evoluído ao longo dos últimos anos. O primeiro aspecto cultural que você falou é a capacidade de a gente identificar que os negócios que a gente tem no Brasil, por mais que eles sejam para atender o mercado local, uma infraestrutura, um mercado altamente regulado no Brasil, eles naturalmente são interferidos por variáveis globais e devem ser pensados globalmente. Sem dúvida. Uma coisa a gente tinha, talvez 20 anos atrás, empresas que eram criadas no interior de algum estado, uma região mais distante de uma central, de uma grande capital, se desenvolvia e crescia muito grande, atendendo ao mercado talvez local, uma logística que tem se distribuído com as restrições que a gente conhece ao longo do mercado no Brasil nos últimos anos, mas hoje cada vez existe uma influência muito maior de influências, de competidores, de players, de funcionários e de participantes desses mercados que são globais e que influenciam o nosso mercado no Brasil. Então, assim, a diferença principal que eu vejo é empresas que conseguem ter pessoas, aí diferença difícil de liderança, que às vezes são lideranças familiares, ou empresas que têm investidores que têm interesses diferentes, mas lideranças que polinizam internamente esse conceito de visão global e de capacidade de inovação. Tem 2 aspectos muito grandes que a gente faz desses projetos como o Salim. O primeiro deles é criar uma capacidade, não necessariamente criar uma empresa no final, criar um novo negócio, mas criar uma capacidade de tornar a empresa e as pessoas-chave mais adaptáveis para as mudanças. Uma coisa é um banco que tem um concorrente
como startup, empresas que atingem esse mercado e tiram empresas do grande cliente, de uma grande empresa, e esse banco nem sabe o que está acontecendo. Esse é um problema muito maior que a gente pode imaginar de alguém que às vezes conhece um concorrente e decide não ir naquele mercado. Ou seja, ele aceita o risco de ter um concorrente mais preparado que ele. Agora, não saber que isso existe é talvez uma preocupação muito grande. E o segundo ponto é ter uma mentalidade de que se você não fizer algum trabalho para assegurar ou ter um levantamento de que essas empresas, que às vezes você pode criar na borda de uma organização, de criar um processo de criar startups, criar empresas, criar iniciativas, projetos fora de uma estrutura hierárquica, com diretoria, vice-presidência, orçamento, horários e locais restritos que impedem a criação e a inovação, naturalmente alguém vai fazer de fora e vai matar a sua empresa, vai atingir a sua empresa. Então, a tarefa principal é criar e identificar pessoas que possam fazer isso dentro de casa. É isso que o pessoal comentou no evento, que você tem que identificar primeiro quem são os agentes que bloqueiam a inovação, e isso não é fácil, como o pessoal estava brincando na palestra, né? Se você entrar numa reunião e convidar todos os diretores e perguntar o seguinte, quem aqui é contra a inovação? Ninguém vai levantar a mão e falar, olha, eu vou sabotar isso, mas na prática é o que acontece. Então, quer dizer, tá todo mundo super pró inovação, criatividade, mas na prática a gente não vê muito isso, né? Então você tem que identificar quem são esses sabotadores, né? E segundo, potencializar esses champions, né? Então, quer dizer, essas pessoas que têm uma pegada muito forte de inovação. Mas eu também já passei por casos, Francisco, de aparentemente você conseguir mostrar que essa ameaça está vindo, mas uma impressão que eu tenho é o seguinte, que no Brasil tem-se um pouco esse senso de isso vai demorar para acontecer comigo, ou seja, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, ou isso é o futuro, isso é daqui a 5, 6 anos. Só que cada vez mais essas ondas de destruição, de disrupção, elas transformam esse landscape de uma hora para outra. Então, assim, eu fico com muito medo pelo empresário quando ele fala isso. Quando ele fala, olha, isso é lá nos Estados Unidos. E eu falo, ou quando eu escuto também, isso é o futuro. Eu falo, não, isso não é o futuro, são 10 horas de voo daqui. Então você pega um avião, vai lá, você vai ver isso em real time, né? Então, como é que você vê isso, na questão do quando o pessoal fala isso é longe ou isso não sei se vai funcionar no Brasil? Confesso que eu escutei isso numa palestra que eu dei semana passada. Uma pessoa falou, olha, mas isso no Brasil não vai pegar. Eu falei, como não? Não, mas tem tal lei trabalhista, tem isso, tem aquilo, tem tal sindicato, vai bloquear. Eu falei, olha, eu acho que você não está conseguindo ver o cenário maior, que é o seguinte, o mundo não vai esperar o Brasil amarrar o cadarço para correr. Ou seja, talvez você consiga bloquear temporariamente, mas daí o Brasil não se torna competitivo. Então, quer dizer, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, isso acontece, você querendo ou não. Sim. Essa é a minha leitura. Qual que é a tua leitura quando você escuta um pouco isso? Não, isso você está falando de ficção científica, está falando muito de futuro, enfim. Eu vou te dar um bom exemplo, Arthur, que acho que quem conhece o mercado brasileiro, a gente fala muito de pessoas que conhecem isso e às vezes falam porque viram, leram alguma coisa ou viram experiências, e às vezes pessoas como nós, e aí colocando a modéstia um pouco de lado, que viram isso na prática acontecendo com outras ondas. Eu dou um exemplo muito claro, que é muito tangível para quem conhece esse mercado no Brasil, que é as questões dos RPs, sistemas grandes, sistemas de gestão. Alguns anos atrás você dizia que as empresas poderiam funcionar no Excel, poderiam naturalmente continuar faturando na mesma velocidade, não haveriam integrações entre faturamento, receita e monitoramento como a gente tem hoje, SPED fiscal, SPED contábil, que eu posso estar falando talvez alguns conceitos que muitas pessoas não entendem. Mas não dá para a gente imaginar que uma empresa consiga saber que ela vai funcionar crescendo tão rápido, ignorando que existam restrições ou forças externas, sejam elas de restrição de governo, de legislação, ou de concorrência, ou de mudança do perfil do cliente, que é o caso que a gente vê muito, que é o segundo ponto, que é, essa empresa não pode esperar uma legislação ou um mercado se adaptar para ela estar pronta para jogar. Sim. Isso é muito comum. Sem dúvida. Então, ou seja, eu vejo muitas questões das discussões com Airbnb e Uber. Ou seja, no Brasil você vê muito que as cidades às vezes antecipam para restringir, que já existem nichos específicos que bloqueiam interesses comerciais ou políticos. É impossível você pensar que a legislação vai seguir uma velocidade da tecnologia ou da necessidade de experiência de um usuário de usar um serviço melhor do que outro. A legislação não vai bloquear a entrada de um produto ou a mudança de um mercado. O que tem que acontecer é que os legisladores têm que estar mais próximos de quem cria essa tecnologia para servir ao cliente, que talvez seja o propósito de governos que a gente imagina sejam mais próximos de atender a necessidade de um cliente ou de uma população do que a necessidade de grupos específicos. A gente não entra em aspectos de política aqui, mas
Essa é uma das preocupações que a gente tem que ter. As influências globais são muito mais fortes às vezes do que a influência de um governo na tomada de decisão se aquele sistema, aquele produto, aquela plataforma vão funcionar ou não. Assim, as empresas têm que estar mais abertas a isso. E as empresas, concordo plenamente, né, mas eu fico um pouco assustado quando eu escuto isso, que ó, isso não vai chegar no meu mercado, isso vai chegar. Então, e a questão das plataformas serem globais, a questão da entrada do Bitcoin muito fortemente, né, então você tem a questão de fluxo de capital, então muita coisa vai acontecer apesar do governo. Foi até uma pergunta que eu fiz conversando com o próprio Salim nessa semana, que eu perguntei o seguinte: não te parece, quando a gente fala de inovação disruptiva, que o alvo perfeito são grandes entidades? Ou seja, quanto maior a empresa, mais alvo ela é, né, a partir de agora. Então, e será que o suprassumo disso não é o governo? Então a pergunta que eu fiz foi, não te parece que alguma medida, a própria lentidão do governo é substituída por essas plataformas, não é substituído por serviços locais mais eficientes, mais ágeis? Qual que é a tua impressão com relação a isso? Eu vejo muito com relação ao perímetro de ataque, que a minha formação original de segurança, perímetro de ataque e de contato. Tá. Se você tem uma empresa pequena, com poucas pessoas, o mercado ainda se amadurecendo, se ela recebe alguma influência externa, um concorrente, uma mudança de mercado, ela facilmente se adapta porque ela tem uma perímetro menor de contato com essas forças externas. Uma grande empresa, que além do perímetro de contato com o mercado, fornecedores, parceiros, clientes, questões de forças internas, disputas de poder, hierarquia, dão uma dificuldade muito maior de velocidade de tomar decisão para isso. Uma estrutura muito maior de empresas são governos. Sim. Que funcionam em ciclos de 4, 6 a 8 anos, que a gente sabe muito bem. É um desafio muito grande, já tem inclusive grandes políticos que vieram para a Singularity alguns anos atrás. O Macri é um caso clássico, que veio alguns anos atrás, na época ele era presidente, que era prefeito de Buenos Aires. Hoje, como presidente, está levando algumas iniciativas de discussões. Vai ocorrer um summit em breve em Buenos Aires, financiado 100% pelo governo, uma informação que poucas pessoas têm. É uma iniciativa que destaca muito o que outros países têm que pensar de como que isso vai acontecer. Isso não tem volta. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que a Singularity tem a verdade suprema que está escrito em pedra. Esse é um ponto importante que a gente tem que olhar essas questões que estão sendo discutidas globalmente e fazer parte, não ficar como observador somente. E isso me chamou a atenção, por exemplo, no próprio Chile, no Summit, o ministro da Economia estava lá para entender essa dinâmica. A Singularity foi recebido pela presidente, no gabinete da presidente, para discutir, qual o impacto dessas tecnologias exponenciais dentro da minha realidade de governo, ou seja, como é que eu posso ajudar com relação a isso. Então, é muito bacana, também fiquei sabendo essa semana com relação ao Macri, e aí que você começa a ver que algumas coisas não são por acaso, né? Então, espero que isso também comece a ecoar mais fortemente no Brasil. Só para a gente fechar, Francisco, eu queria, quando a gente fala aqui de organizações exponenciais e tudo mais, se você pudesse só ajudar a definir, porque eu sei que tem gente que está assistindo e está, mas o que é uma organização exponencial? Então, se puder explicar um pouquinho para a gente fechar, o quanto que a taxa de crescimento dela se diferencia de outras organizações e tudo mais, e por que a gente chama que essa empresa é exponencial e a outra não? Existem alguns fatores que foram identificados, mas um dos principais que a gente olha é empresas que sejam muito mais transicionadas do fator de entrega de um produto simples com uma influência de dados. A gente chama de data-driven business, ou seja, um dos principais alavancas de crescimento é o uso de dados para tomar decisão. Tá. Existem 3 blocos principais que a gente olha para a construção e identificação dos fatores que caracterizam uma organização exponencial. O primeiro deles, que talvez seja uma palavra muito comum, talvez utilizada de forma errônea pelo marketing, é o propósito. Tá. Tem um conceito do Golden Circle, do Simon Sinek, que é uma palestra do TED muito boa de referência para esse conceito, que é: empresas não precisam talvez vender muito antes do início um produto ou um serviço, dizendo o que e como elas vendem, mas sim explicar por que alguém precisa daquele produto ou serviço. E quase a maioria dessas empresas que tem aspecto de crescimento exponencial, que aí a gente compara empresas que têm pelo menos 10 vezes o nível de performance de outras empresas, tem esse propósito, um propósito massivo e transformador, que é um conceito que a gente olha. E até me permite interromper, o livro dele, o Start with the Why, é espetacular nesse aspecto, né? E aí tem outros 2 blocos principais de conceitos. Inclusive o conceito que está no livro, como eu faço parte desse grupo com o Salim, a gente se reuniu em 36 pessoas
de 18 países no Canadá cerca de um mês atrás, 5 semanas atrás. A gente já fez uma revisão de um conceito que no livro estava demonstrado e que acho que é legal e mais tangível. Depois vocês podem conhecer pelo Canvas. A gente criou um Canvas que permite que você, depois de criar um business model Canvas, um Canvas do Alexandre Osterwalder, criar um Canvas exponencial para permitir identificar esses fatores das empresas de vocês. Muito bom. Então tá em exocanvas.com, a versão em inglês está lá, mas a versão em português já está pronta, eu traduzi e vai sair em breve. A gente divide esse conceito em dois: os conceitos de captura de abundância e os conceitos de gestão interna de abundância. Então a gente chama de scale e ideas. Eles definem uma sigla de um conjunto de fatores. No scale você vai ver, por exemplo, staff on demand. Staff sob demanda, equipe sob demanda, de você não precisar imobilizar um conjunto de pessoas fixas para trabalharem de 8 a 18 numa empresa, mas sim usar staff de pessoas globais em plataformas como Upwork ou GetNinjas para fazer um trabalho, até asset on demand, ou seja, um dos principais exemplos que a gente vê é a própria Amazon, ou seja, a AWS, é uma das principais alavancas de crescimento de startups. A gente consegue iniciar qualquer empresa de forma global usando uma infraestrutura que se compara a qualquer outro grande site do mundo. E aí, no aspecto de ideas, depois que você tem a capacidade de captura de todos esses aspectos da abundância, seja de pessoas, de locais, de algoritmos, de comunidades, como é que você gerencia isso internamente na empresa? A Ideas resume em vários aspectos internos. Vou te dar exemplos de interface. Uma coisa é você usar uma empresa que troca papel, troca planilha Excel por e-mail e a interface é humana ou manual. Uma coisa é ter um sistema que se conecta automaticamente em várias plataformas de interface e traz velocidade para gerenciar essa abundância de informação e de recursos. Aspectos sociais. Um outro aspecto que gerencia essa abundância. Muitas pessoas sempre usavam um e-mail para trocar planilhas e recursos internamente em negócios. Eles sempre falavam que usavam muito o SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Então, assim, trabalhar com um recurso de troca de planilha não é saudável, não é rápido, porque você depende de pessoas trocarem informações. Se vocês usarem, por exemplo, recursos como Google Docs, um documento compartilhado, que pessoas conseguem trabalhar de forma assíncrona no mesmo documento, ou Slack, por exemplo, é muito mais efetivo do que usar um e-mail ou uma troca de correspondência esperando uma reunião que tem que ter uma ata, uma definição, uma deliberação. Ou seja, esses aspectos, se uma empresa tiver ao menos 4 desses aspectos, ela pode ser considerada uma empresa, uma organização exponencial. Esse é um conceito muito legal, a gente consegue trazer o Canvas para a prática, fazer exercícios, seja internamente ou com grandes clientes, e tem funcionado muito bem. Bacana, e o legal desses recursos, enfim, dessas plataformas, por exemplo, que o Francisco falou da Amazon, aquilo que foi dito no evento também, hoje esse recurso da Amazon, seja para uma corporação gigantesca, ou seja, para você que está começando uma startup com outras 2 ou 3 pessoas, é a mesma coisa. E então a gente está tendo um playing field, né? A gente tem uma condição de competitividade muito mais justa para todo mundo, né? O acesso ficou muito mais democratizado, né? Então é o que se falou, né? O Google, seja para o CEO do Google ou para a gente, ele vai funcionar da mesma maneira. Então é como você usa ele, né? E minha última pergunta rápida: o que mais chamou a atenção nesse evento? Me chamou a atenção, além obviamente do conteúdo que a gente viu, a quantidade de pessoas que vieram fora dos Estados Unidos. Isso, eu acho que 70, 80% das pessoas que estavam aqui eram de fora, e não eram só pessoas que estavam muito próximas, como o México, por exemplo, mas muita gente da Europa, gente do Japão, Nova Zelândia, muita gente do Brasil, acho que umas 50 pessoas no Brasil, né, entre a nossa rede de contatos próximos, pessoas de fora, de grandes empresas, que eu fiquei bastante impressionado. Isso mostra que não é só um movimento de buscar um novo propósito e de trazer talvez um propósito para marcas de empresas, que é um movimento que já tem há alguns anos, e a Singularity é uma alavanca para isso, para trazer propósito e impacto. Mas sim de empresas que estão preocupadas em como que o negócio dele vai ser influenciado, já está sendo influenciado pelas tecnologias de crescimento exponencial. Então, isso é um processo que funciona bem e realmente é excepcional. Não, isso também, na abertura do evento o pessoal perguntou, né, quantos eram americanos, enfim, e quantos eram do restante do mundo. Então, realmente, poder ter essa comunidade global de inovação fazendo essa troca é incrível. Francisco, obrigado, muito bacana a sua participação. Esse com certeza é o primeiro de vários materiais aí que a gente vai gerar juntos, né? Porque é o que eu falo, uma das nossas missões também é vir aqui, mas poder levar um pouco disso de volta, né? Para as empresas, ajudar isso a disseminar, né? Não tem como a gente falar de inovação colaborativa, enfim, e ficar com esse conhecimento preso, né? Então, iria um pouco contra o discurso, né, do que a gente está vendo. Então, as pessoas estão compartilhando ideias incríveis com a gente também tem que fazer um pouco disso.
Obrigado e vamos em frente. Legal, obrigado Arthur, obrigado a todos que estão assistindo, colaborando. Acho que faz parte de uma missão nossa, né? A gente tem acesso a esse conhecimento, a essa rede de pessoas. É um prazer estar muito próximo de amigos e colegas que estão aqui no dia a dia. Estou à disposição, vamos em frente. Bacana, eu vou colocar no final do vídeo aqui o site do Francisco, onde ele posta materiais, enfim, esses diagnósticos, as novidades do que estão acontecendo com a Singularity, com os projetos dele. E tem informação também no meu site, no arturigreja.com. Enfim, tudo isso vai estar aqui no final do vídeo. Até a próxima. Obrigado.